Boa noite a todos. Como já foi dito, a gente vai falar um pouco sobre o amor, tá? Nada de muito novo, né? Que a gente já tem ouvido falar, mas para a gente refletir um pouco sobre isso aí. Bom, o que é amor? Se nós procurarmos, nós vamos encontrar várias definições. Cada filosofia, cada religião define de um jeito, e todas elas são corretas, dependendo aí da evolução de cada um, da compreensão de cada um. Todas elas são corretas, todas elas são válidas. A melhor a maior compreensão do amor nos foi dada por Jesus, quando ele aqui esteve entre nós há mais de 2000 anos atrás. Porém, tudo aquilo que ele ensinou... Oi? Não. É porque às vezes a claridade ali, às vezes atrapalha um pouquinho, mas daqui a pouco já melhora. Tudo aquilo que Jesus nos ensinou e nos disse foi tão forte, tão intenso, que até hoje nós estamos trabalhando para entender essa mensagem, né? Para poder compreender aquilo que ele nos ensinou a respeito do amor. Já se passaram 2023 anos, né, digamos assim, e até hoje nós temos ainda guerras ainda no nosso planeta, temos ainda fome, miséria. Então, quer dizer, nós todos, né, nós como humanidade, nós estamos trabalhando ainda para compreender tudo aquilo que Jesus veio trazer para nós, quando ele aqui esteve. O amor, ele é um potencial inerente do ser humano. É um fenômeno natural a ser despertado por todos, e não simplesmente algo pronto e guardado nas profundezas da alma, esperando ser descoberto por alguém a qualquer momento. Então nós temos o amor dentro de nós temos o germe do amor dentro de nós. E ele está lá, só aguardando a nossa disposição, a nossa boa vontade de colocar ele para fora. O mandamento máximo que Jesus deixou para nós foi amar a Deus acima de tudo, né? O primeiro mandamento. E o segundo, semelhante ao primeiro, amar ao próximo como a si mesmo. Então, isso resume praticamente todos os ensinamentos de Jesus, tudo aquilo que ele veio aqui fazer, tudo aquilo que ele disse. Amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E será que realmente nós compreendemos o que isso significa? Nós estamos, a cada reencarnação, buscando a compreensão e a prática desse mandamento, de modo que nós possamos resgatar a nossa essência como espíritos, filhos de Deus que somos, em evolução. Então, nós reencarnamos para poder validar, né, tudo aquilo que nós conquistamos lá no plano espiritual, e estamos trabalhando para conquistar esse amor, para desenvolver esse amor incondicional, ou esse amor real dentro de cada um de nós. Em cada reencarnação, nós trabalhamos um pouquinho, adquirimos um pouquinho mais, e assim nós vamos caminhando na nossa evolução. O amor é uma capacidade a ser desenvolvida como a inteligência. Um dia, para nós, será fácil amar como é fácil respirar, como é fácil beber água, uma água pura, translúcida. Um dia vai ser fácil para nós. E no amor real, nós queremos o bem da outra pessoa e nos alegramos com a sua evolução. Então, no amor real, no amor verdadeiro, nós desejamos o bem, seja para quem for. Nossos amigos, nossos familiares, nossos inimigos, as pessoas com quem a gente tem algum desafeto. Desejamos o bem e a nossa alegria é ver que essas pessoas também estão evoluindo. Justamente porque nós não amamos, não temos ainda esse amor real, é que a indiferença e o desprezo vigoram ainda no seio da nossa sociedade. E quando nós amamos alguém, o melhor a fazer é mostrar a ele a nossa visão do mundo. Então, é mostrar para ele como que nós enxergamos a vida, como que nós enxergamos as coisas, como que nós, qual que é a nossa opinião a respeito daquilo que ele está passando,
Tá? Então, mostrar para ele a nossa visão do mundo. Porém, devemos dar-lhe o direito de aceitar ou recusar as nossas ideias e os nossos pensamentos, sem causar-lhe nenhum constrangimento. Então, nós podemos nos expor, podemos falar o que pensamos, podemos falar no que acreditamos, mas não podemos esperar que ele, o nosso irmão, haja conforme nós estamos falando. Compete a nós respeitar o direito que ele tem de aceitar aquilo que nós estamos falando ou não. Esse é o amor verdadeiro. Exatamente isso que Jesus fez quando aqui esteve. Ele veio, falou tudo o que ele devia falar, fez tudo o que ele devia fazer. Quem aceitou, aceitou. Quem não compreendeu, não aceitou. Tudo bem. Para ele não importava. O que importava era ele trazer a mensagem, fazer o que ele fez. Isso é o que era importante. Se nós desejamos cultivar um amor pleno, tem alguns pontos que é muito importante nós olharmos. Tá? Então, primeiro, respeitar o valor das diferenças pessoais. Então, isso significa respeitar as pessoas como elas são, aceitar as pessoas como elas são, respeitar a divergência de opiniões. Então, respeitar o valor das diferenças pessoais, porque cada um de nós está num estágio evolutivo. Cada um de nós tem uma inteligência, tem conhecimentos, tem virtudes, tem defeitos. Então, compete a nós aceitarmos as pessoas como elas são. Evitar atitudes de possessividade afetiva. Possessividade com filhos, com cônjuge, com pais, com irmãos. Sabemos que todos somos filhos de Deus. Estamos aqui para evoluir. Então, evitar essa possessividade afetiva, deixar as pessoas livres, deixar as pessoas serem quem elas são de verdade. Admitir que todos nós estamos sujeitos ao erro, todos nós podemos falhar, todos nós podemos errar. Só Jesus que é modelo para nós, que é referência, que é exemplo. Referência nós temos um monte, vários, mas exemplo de modelo de perfeição nós só temos Jesus. Porque todos nós podemos falhar. Abandonar a ideia de ser compreendido em tudo. Não ficar achando que nós sabemos tudo, que nós já sabemos tudo, que não precisamos fazer mais nada. Não querer que as pessoas, muitas vezes, como nós falamos, cada um está num estágio evolutivo. Às vezes uma pessoa não vai aceitar o modo como nós agimos, o modo como nós somos, não vai nos compreender como nós gostaríamos. Está tudo bem. Ela está no direito dela, está no momento dela. Assumir a responsabilidade pelos atos que praticar. Ser responsável por tudo aquilo que fala, tudo aquilo que faz. Não esquecer a própria identidade. Sermos quem nós somos de fato, na essência. Não assumirmos papéis, não assumirmos máscaras, escondendo aquilo que nós somos. Nós temos que ser originais, temos que ser quem nós somos de verdade. Jamais querer mudar as pessoas pelos seus pontos de vista, já falamos isso. Usar sempre a sinceridade como defesa. Perceber suas limitações para poder compreender a dos outros. Tem muito a ver com essa aqui, né? Quando nós admitimos que todos estamos sujeitos ao erro, nós também temos limitações. Nós erramos, também temos limitações. E compete a nós compreender também as limitações das outras pessoas. E entender que, em se tratando de amor, todos somos ainda aprendizes. Todos nós estamos ainda aprendendo a mensagem de amor que Jesus trouxe lá atrás. Estamos aprendendo o que de fato, verdadeiramente significa amar. E o êxito do nosso caminho, na busca do amor, na busca da compreensão do amor,
está justamente em admitir a nossa vulnerabilidade, deixando de lado toda a onipotência gerada pelo orgulho e pelo egoísmo que todos nós ainda carregamos, toda a onipotência de que nós somos infalíveis. Então, admitir a nossa vulnerabilidade, admitir que nós também temos carências, nós também temos algo para trabalhar, algo para conquistar, temos um caminho ainda pela frente, como todos os nossos irmãos. Com base no ensinamento de Jesus, que diz: amai os vossos inimigos, nós questionamos: será possível amarmos a quem nos fez ou faz mal? Porque quando a gente fala de amar os nossos familiares, ou as pessoas que nos amam, não é tão difícil. Mas é aquelas pessoas que nos prejudicaram, as pessoas que por algum motivo fizeram algo para nós, que nos afetou, que afetou a nossa vida de alguma maneira. E Jesus falou lá atrás: amai os vossos inimigos. Se a prática do amor com quem convivemos, nossos familiares, colegas de trabalho, já é uma tarefa grande para nós, o que dirá àqueles que nos fizeram o mal? Porém, aqui só um comentário, aqui é a passagem de Mateus que fala, né? Diz que Jesus ama os seus inimigos, né? Então ele veio, antigamente falava: ame o seu próximo e odeie seu inimigo, né? A lei de Moisés. E Jesus veio: ame seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem. Então ele veio dar uma outra interpretação para a lei do amor. E se Jesus nos recomendou amar os nossos inimigos, é porque é possível. E ele mesmo amou a todos, mesmo aquele que procederam injustamente com ele. Ele não amou menos Judas e Pedro pelo que fizeram durante a sua prisão e crucificação. Judas o prendeu por moedas de prata e Pedro o negou. Quando viu que Jesus foi preso, tudo aquilo que estava acontecendo, ele negou conhecer Jesus. Mesmo assim, Jesus não amou menos Judas e Pedro pelo que eles fizeram. Jesus também não amou menos aqueles que o condenaram, mesmo não tendo provas concretas de que ele, Jesus, havia feito algo de errado. Então, todas aquelas pessoas que o condenaram, tanto que na cruz, no momento derradeiro, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, ele não deixou de amar as pessoas pelo que aconteceu com ele. Como então podemos nós, espíritos imperfeitos, almejarmos amar os nossos inimigos? Como que nós podemos fazer isso? Aí eu achei interessante que tem um artigo que saiu aí no Momento Espírita, que a Maria do Carmo deve ter lido, que fala sobre amor aos inimigos, de André Siqueira. E ele, nesse artigo, ele sugere, né, um exercício prático para que nós possamos aprender a amar os nossos inimigos. Tá? A respeito de amar os seus inimigos, né, dizia o Sr. Eduardo, isso ele contando a história no artigo, né, não é um amorzão, quer dizer, ele está falando que não precisa ser um amor gigante. É um amor pequeno, um amorzinho, de quem não deseja o mal para os outros. Isso seria amar os inimigos. É um tipo de paciência com o erro do outro, sem querer o mal para ele. Tá? E aí ele estava passando, a esposa dele estava com um problema lá, uma questão com a vizinha, né? Estava com muita raiva da vizinha. E aí ele disse, então, que conhecia uma técnica de aprender a amar. E ele passou a explicar essa técnica para a esposa dele. A primeira coisa que ele disse foi assim, aprender a amar a nós mesmos, como Jesus nos orientou. Ninguém que não se ama compreende o que é amar os outros. Então, quando nós falamos de amar as pessoas, nós primeiro precisamos amar a nós. Amar quem nós somos, de fato. E Jesus nos recomendou isso, né? Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Parece fácil, mas não é.
E quando nós falamos de amar a si mesmo, nós não estamos falando sobre egoísmo, mas estamos falando em descobrir o que nos faz felizes de verdade. Então, às vezes a gente fica, achando que porque a gente vai olhar para nós, dedicar um pouco a nós, a gente está sendo egoísta. Não. Porque nós temos que descobrir aquilo que nos deixa feliz e fazermos isso para nós, nos darmos esse presente, fazermos coisas que nos deixam felizes, nos amarmos, porque quando nós aprendemos a nos amar, de fato, amar as outras pessoas fica muito mais fácil. Às vezes, é ir contra os nossos próprios desejos em benefício de um equilíbrio mais saudável. Às vezes a gente deixa algumas coisas de lado em busca de uma harmonia na nossa família, uma harmonia com outras pessoas, porque aquilo vai nos fazer bem. Então, às vezes, a gente deixa alguma coisa de lado no intuito de estarmos numa condição melhor, sempre visando o nosso bem-estar. Isso é amar a si mesmo. Tá? Então, amar a si mesmo seria o primeiro passo. O segundo passo, amar quem nos ama. E aí, o esforço é pequeno e gratificante. Num instante, a gente percebe o quanto faz bem para nós. Se a pessoa ama a gente, num minuto ama de volta e nem sempre demonstramos. Às vezes a gente ama muito, mas demonstra pouco. Como a gente sabe que ama o outro, ficamos pensando que o outro sabe disso. Então, o que ele quer dizer? Às vezes nós amamos, É isso que a Regina estava falando aqui agora há pouco, Às vezes nós amamos de fato as pessoas com quem nós convivemos, mas a gente não demonstra. Porque a gente acha que a pessoa, não, ele sabe que eu amo ele, está tudo bem. E quantas oportunidades aí nós não perdemos de criar relações mais sólidas, relações mais duradouras, relações mais saudáveis. Demonstrar o amor pelo outro é uma forma muito eficiente de melhorar as relações. É mais que um eu te amo, é um carinho, um gesto, um abraço, um cumprimento, um sorriso. Como a Regina falou agora há pouco, nós não sabemos até quando nós vamos estar com as pessoas que estão conosco hoje, com quem nós convivemos. E nós amamos essas pessoas, mas às vezes a gente não demonstra, a gente fica tão envolvido no nosso dia a dia, com as nossas coisas, com o nosso trabalho, a correria do dia a dia, que a gente acaba não demonstrando. E é tão fácil, tão gratificante. Como ele fala, o esforço é pequeno. Então vamos começar a olhar mais para isso, e valorizar de fato as pessoas que estão do nosso lado, criando relações mais fortes, relações mais alegres, relações mais duradouras. Vamos aproveitar o momento que nós estamos caminhando com as pessoas para dizer de fato o quanto nós nos importamos com elas. Quando nós passamos a valorizar quem nos ama de verdade, nós vemos que há um mundo enorme que pode ser explorado. Bom, então falamos amar a si mesmo, amar quem nos ama, e o terceiro passo seria amar, depois de amar quem nos ama, exercitar o amor por quem nos é indiferente. Aquela pessoa que a gente não ama, mas também não tem raiva. Uma pessoa com quem a gente convive, às vezes uma pessoa de trabalho e tal. É um exercício de descobrir o que o outro tem de bom e aprender a conhecer para criar relações. É uma boa oportunidade de fazer amigos, de conhecer pessoas e de aumentar o nosso círculo de pessoas queridas. É como um treino para o sentimento. A gente vai treinando como amar as pessoas, descobrindo quem elas são e criando laços de amizade verdadeira. E aqui, às vezes, a gente é comum, a gente encontrar pessoas fora do nosso círculo familiar atual, com quem a gente tem mais afinidade do que as pessoas da nossa família. É comum acontecer isso. Por quê?
aquela pessoa que hoje não está na nossa família material, é uma pessoa com quem a gente trabalha, é uma pessoa no local que a gente frequenta, no centro, seja onde for, pode hoje não ser parte da nossa família material, mas já pode ter sido. E pode ter sido uma pessoa com quem a gente teve muita afinidade. E às vezes agora é mais fácil, às vezes até a gente ter mais intimidade, mais amizade com ela, do que com pessoas da nossa família, com parentes difíceis, com pessoas às vezes que exigem um pouco mais de paciência. E aí é um alerta para nós também, né? Porque se nós temos essa facilidade com pessoas de fora da nossa família, o que nós precisamos fazer para que nós também tenhamos essa facilidade com pessoas da nossa família? Então aí fica uma reflexão para nós também. Então, quando nós passamos a conhecer essas pessoas, né, que são para nós, digamos, indiferentes, começa na conversa trivial, depois a gente vai falando de coisas importantes, de pessoas, de nós mesmos, e aí quando a gente vê, é capaz de sorrir e de chorar na companhia desses novos amigos. Pessoas que passavam por nós indiferentes e criamos às vezes um laço muito forte quando nós nos dispomos a isso. Aí o amor está feito. E às vezes isso leva a vida inteira para acontecer. Tá? Então, amar a si mesmo, amar quem nos ama e amar as pessoas por quem nós temos alguma indiferença, né? Pessoas de quem nos é indiferente. São os 3 passos. E partimos então para o 4º passo, que seria, por fim, quando o coração já está fortalecido, ou seja, quando nós aprendemos a amar a nós mesmos, aprendemos a amar as pessoas que nos amam, aprendemos a amar pessoas que nos são indiferentes, aí nós podemos começar a trabalhar para amar as pessoas que nós consideramos nossos inimigos. Pessoas com quem a gente tem alguma questão, algo a ser resolvido. Aí nós já estamos prontos para amar de fato essas pessoas. Para isso é necessário termos em mente que se trata de uma verdadeira disposição de ajudá-los a se tornarem melhores ou aceitarmos como eles são. Pode ser que eles não queiram mudar, queiram continuar a ser como eles são. E aí compete a nós também aceitarmos isso. Por isso, o coração deve estar treinado no amor para a gente poder ajudar ou compreender de verdade. E esse treino vem desde lá de trás. Amar a si mesmo, amar quem nos ama, amar pessoas com quem nós convivemos. Para daí sim, nós partimos para amar pessoas cujo trato é mais difícil para nós. E aí um ponto para nós refletirmos, né, é o seguinte: por que os consideramos nossos inimigos, né? Por que falamos amai os vossos inimigos? Por que são nossos inimigos? Porventura, teremos feito algo nessa vida ou em outras que tenha afetado a vida do nosso irmão para que hoje ele seja nosso suposto inimigo? Será que a causa dessa questão, né, que nós temos com ele não está em nós mesmos? Uma outra questão: não seremos nós outros também considerados inimigos por nossos irmãos como consequência de nossas atitudes, mesmo que a gente não se dê conta disso? Pode ser que uma pessoa não suporte nos ver e a gente às vezes nem sabe. Às vezes nós fazemos alguma coisa que incomoda aquela pessoa, da mesma maneira que as pessoas nos incomodam. Então vamos começar a refletir sobre isso, começar a praticar esse amor, né, no nosso dia a dia, o amor por nós, pelas pessoas com quem nós convivemos, para que a gente possa cada vez mais ir aprimorando esse sentimento dentro de nós. Porque é isso que a gente está buscando há muito tempo. É isso que Jesus veio nos ensinar quando Ele esteve aqui entre nós. Trazer para nós a mensagem do amor.
Vamos começar a trabalhar de fato com esse sentimento dentro de nós, para que a gente possa desenvolver e criar uma sociedade melhor, criar um planeta melhor para nós vivermos. Como dizia o apóstolo Pedro, o amor cobre a multidão dos pecados. É importante que compreendamos que todos somos filhos de Deus. Uns erramos mais e outros erramos menos. As reencarnações são oportunidades de resgatarmos nossa essência espiritual e errarmos cada vez mais menos. Um dia, diante da imortalidade inevitável, todos seremos espíritos puros como Jesus. Estamos caminhando para isso, todos nós. Então, vamos reconhecer a bondade uns dos outros, evitando as críticas, os julgamentos e praticando o perdão, a aceitação e o amor. Para isso que nós estamos aqui. Para isso que existem as religiões, para isso que nós temos toda essa doutrina que traz para nós a mensagem de amor de Jesus, para que a gente possa ir trabalhando esses pontos dentro de nós, que todos nós temos virtudes e defeitos, para que nós possamos colocar as nossas virtudes em prática e trabalhar os nossos defeitos, as nossas tendências inferiores, para que a gente possa ir melhorando e cultivando esse sentimento do amor real, do amor verdadeiro, reconhecendo a bondade uns dos outros, olhando o lado bom de tudo. É muito fácil a gente olhar o lado mal, o lado ruim, porque é o lado que é evidenciado. Hoje, né, na condição do nosso planeta, o mal está em evidência, mas o bem também existe. E é muito grande a presença do bem no mundo. É muito intensa a atuação do bem no mundo. Porém, nós temos uma tendência de olhar o mal, de olhar a ausência do bem. Então vamos começar a olhar o lado positivo das coisas. De tudo. Porque tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Todas as pessoas têm pontos positivos e pontos negativos. Vamos começar a valorizar o que é bom. Essa é a mudança que se requer em nós. E aí, nós podemos nos propor, né, tentar esse exercício para o ano que vem, né, que se inicia. Se nós queremos um mundo melhor, sejamos melhores para o mundo. Vamos começar a praticar o amor por si mesmo, o amor pelas pessoas, pelos nossos familiares que nos amam, o amor pelas pessoas com quem nós convivemos, e aí o amor por aquelas pessoas com quem a gente tem ainda algo a resolver, com quem a gente tem ainda alguma pendência. Lembrando que essa pendência, na maioria das vezes, foi causada por nós mesmos. E às vezes a gente nem se dá conta disso, que pode nem ter sido nessa vida, mas estamos aqui justamente para resgatar isso, para irmos evoluindo e adquirindo esse amor real, o amor verdadeiro. E foi isso que Jesus veio nos ensinar. Isso aí está que a gente falou hoje aqui, está no livro Os Prazeres da Alma, e esse artigo aí que eu citei, né, que saiu aí no grupo aí no Momento Espírita. Então, gente, é isso. Preparei uma apresentação bem curtinha aí para a gente trazer hoje aqui.